na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oremos. Senhor, fala conosco nesta manhã de domingo. Revela a palavra, Senhor. Fala aos nossos corações o teu querer, tua vontade. Inspira-me, Senhor, para falar de ti nessa manhã. Que esta palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser, da nossa alma, e venha nos abençoar, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Eu comentei até na nossa aula de teologia sobre Romanos. O Novo Testamento tem três textos, ao meu ver, um pouquinho mais complexos. 3 textos. Primeiro, Apocalipse. Eu acho Apocalipse um pouquinho complexo para explicar. Não é tão simples. Muitas figuras de linguagem, muitas palavras, muitos termos que não são tão simples de nós compreendermos. Apocalipse é difícil também, porque tem alguns momentos que ele fala de forma literal, outros momentos é uma figura de uma imagem, né? Um simbolismo. Então, Apocalipse é difícil. Hebreus também é difícil. Texto aos Hebreus, que é um texto desconhecido, autor desconhecido, melhor dizendo, ele é um pouquinho complexo. Eu costumo dizer que para entender aos Hebreus, tem que entender o Antigo Testamento. Porque ele vai fazer uma ponte do Antigo Testamento para a graça. Então você precisa entender elementos do Antigo Testamento, por exemplo, sacerdote, templo, você entender o sacrifício que era feito lá no Antigo Testamento, para você conseguir reler no Novo Testamento, lendo aos Hebreus. Então não é tão simples. E o terceiro livro que eu acho complexo no Novo Testamento é Romanos. Romanos é teológico, pesado. Nós temos na filosofia e na teologia antiga, na patrística, né, nós temos os primeiros teólogos realmente debruçando em Romanos e dizendo da complexidade de Romanos. Nós temos, por exemplo, Santo Agostinho falando isso. Nós temos depois, mais para frente, Lutero, apaixonado por Romanos. Então Romanos não é tão simples. Se você ler os primeiros capítulos de Romanos, se você ler os primeiros capítulos, você vai entender que nós estamos perdidos. Se você ler Romanos 1, 2, 3, 4, você vai falar assim: eu estou perdido. Não existe salvação para mim. Qual que é o problema da pessoa ler parte da Bíblia sem ler o todo? Porque ela não consegue compreender a dinâmica do todo. Então, se você ler os primeiros textos de Romanos, você vai ver que existe uma inimizade entre o homem e Deus. Mas quando você lê o capítulo 5, vai dizer o quê? Versículo 1: que agora nós temos paz com Deus. Agora nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Então ele morreu para a gente ter paz com Deus. Então toda inimizade que existia entre a humanidade e Deus, vamos usar esse termo, toda a inimizade, toda a barreira que existia, a morte sacrificial de Cristo foi pela expiação do nosso pecado e para que nós pudéssemos ter uma comunhão verdadeira com Deus. Então nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso aqui é maravilhoso. Então Romanos, ele tem essa característica. Paulo, ele é um autor, eu gosto de Paulo, porque Paulo ele é muito real nas suas palavras, não que os outros não sejam, mas ele demonstra
em alguns momentos, uma força tão grande, e em outros momentos ele demonstra uma fragilidade. Eu dei a aula semana passada sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e lá em 2 Coríntios ele fala muito de tribulação. Se existe alguém que conhece de tribulação, que pôde falar de tribulação, foi Paulo. E aqui ele vai falar de tribulação. Eu quero falar sobre tribulação hoje, nessa manhã. Eu acho que tem muito a ver com o momento difícil que nós estamos vivendo. O que Paulo vai falar sobre tribulação? Versículo 3: que a tribulação, ela vai produzir a paciência. Eu vou ficar só com esse versículo, tá bom? Versículo 3, vamos lá. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência. Então Paulo vai fazer uma relação entre tribulação e paciência. E eu penso, e eu li esse texto essa madrugada, antes de eu dormir, e eu penso que tribulação e paciência são duas palavras que elas devem caminhar juntas. Eu imagino que você encontrou, você talvez que está me assistindo agora, talvez você se encontra preocupado com a situação, mas se você começa a conversar com pessoas, sabe o que você descobre? Que tem pessoas mais preocupadas que você. Às vezes nós pensamos no nosso problema, daí nós conversamos. É interessante, né? Porque sempre a gente quer vencer, né? E às vezes a pessoa conta o problema dela, você fala, mas e eu? Você não sabe eu. Então você vai e quer vencer o outro na tribulação. Ah, se para você está difícil, não sabe para mim. E eu que então, agora, bem agora, eu acabei de comprar não sei o quê. Daí você acha que venceu, né? A pessoa fala, ah, você não sabe, é um amigo meu. Um amigo meu bem agora. Ele conta, você fala, Jesus, esse está pior do que eu, né? Esse está mais difícil que eu. A tribulação, ela deve gerar em nós o que Paulo chama de paciência. E se tem uma palavra que nós temos dito muito um ao outro, é isso. Está difícil, não sei o quê. Mas nós temos que ter paciência. Ah, mas está difícil. Agora o governador, pelo menos aqui em São Paulo, colocou mais não sei quantos dias para frente aí a quarentena, isolamento total. Olha, e agora como que vai ser? Mais 10 dias, mais não sei o que, mais uma semana. Nós temos que ter paciência. Nós precisamos ter paciência para enfrentar um momento adverso que nós estamos esperando. Ontem um amigo mandava algo para mim e nós conversávamos e me fez lembrar um pouco das minhas aulas de filosofia alguns anos atrás na faculdade, onde eu estudei um filósofo chamado Epicteto, e ele dizia: não importa aquilo que aconteça, o que vai realmente fazer a diferença não é o que aconteça, mas é a forma que nós reagimos. E eu, quando eu li essa frase, pensei sobre ela ontem, falei, tem a ver com Paulo, tem a ver com a minha pregação. Porque algumas pessoas, elas estão reagindo a esse momento difícil, elas estão reagindo de forma mais espiritual, mais crente, no sentido de crendo no agir de Deus. E a gente vê que outras pessoas, elas estão reagindo a essa situação de forma desesperadora. Existem pessoas que já estão esperando o pior acontecer, já estão esperando o desespero tomar conta da humanidade, as pessoas morrendo mais do que já estão morrendo, enquanto você vê que outros estão reagindo de uma forma mais espiritual. Eu sei que o momento é difícil, mas eu creio no agir de Deus. E eu quero perguntar nessa manhã, para vocês que estão aqui e para vocês que estão me assistindo,
Como que você está reagindo? Na frase de Epiteto, não importa o que aconteça, mas como nós reagimos. Como que você está reagindo a esse momento agora? Como tem sido para você os dias de quarentena em casa, de isolamento em casa? Como que a tua cabeça está reagindo a tudo isso? Tem gente enlouquecendo, tem pessoas pensando em se matar, e tem outras pessoas se reinventando na hora da tribulação. Amém? Tem pessoas que estão desesperadas nessa tribulação, mas tem outras pessoas que nunca estiveram tão mais firmes com Deus como agora. No começo desse problema todo, nos primeiros dias, no primeiro dia, eu fiquei muito angustiado. Foi uma quinta-feira que eu tive a notícia do isolamento em São Paulo, e que as igrejas não deveriam mais fazer os cultos presencialmente. E a minha quinta para sexta foi um momento difícil. A minha sexta para o sábado, mas no sábado eu já comecei a entender que Deus estava trabalhando. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você que está nessa tribulação, como eu também estou. Deus, Ele está trabalhando na nossa vida, aleluias. E esse momento que nós estamos passando, privações, esse momento que nós estamos passando, chamado incertezas, esse momento que nós estamos passando de dificuldade financeira, de risco de ser contaminado por um vírus invisível, nesse momento difícil de pandemia, eu tenho uma palavra profética de Deus para você, amigo, que me assiste agora, para você, minha amiga, para você que está aqui. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele ainda está no trono, Ele ainda continua governando sobre todas as coisas. Ei, tenha paciência, porque Deus está agindo, Deus já está preparando. Essa semana, tem uma palavra de Deus aqui, essa semana ainda Deus irá te surpreender, porque aquele que espera no Senhor, ele não se decepciona. Aquele que espera em Deus, ele não se frustra. Aquele que espera em Deus, ele é habilitado para viver milagres do Senhor. Deus está te habilitando nesta manhã para você viver milagres dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Será que você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte, aleluia! Então nós temos que entender que aquilo que está acontecendo na nossa vida, existe um propósito de Deus. Quando Paulo fala que a tribulação, ela produz em nós paciência. Paciência para quê? Em primeiro lugar, paciência para suportar o que Paulo chama lá em Efésios capítulo 6, suportar o dia mau. Quem entendeu? Diga amém. Suportar o dia mau. O que é o dia mau, pastor? Tribulação. O que é o dia mau? O dia mau é o dia que a gente recebe uma notícia que não é boa. O que é o dia mau? Quando a gente tem que enterrar alguém que nós amamos. O que é o dia mau? Quando o desemprego bate na porta. É loucura imaginar que a vida com Deus te isenta de enfrentar o dia mau. É loucura. Quando Paulo diz que a tribulação ela tem que gerar paciência, é paciência para suportar o dia mau. É paciência para esperar promessa de Deus se cumprir. Você tem promessa de Deus? Você que está me assistindo, você tem promessa de Deus na tua vida? Promessa de Deus, a relação da promessa até o cumprimento, o que tem no meio aqui, pastor? Mas espera! Entre o receber a promessa e o cumprir da promessa do lado de cá, o que tem no meio? Espera! E não é fácil esperar, porque nesse intervalo de tempo, um monte de coisas acontecem.
Nesse intervalo de tempo aqui, ó, da promessa para o cumprimento, nesse intervalo aqui, tem afronta. Nesse intervalo aqui, ó, tem gente desacreditando. Nesse intervalo tem um desânimo. Ou você nunca ficou desanimado? Será que é só eu? Aquela sensação de que não está, esse negócio não vai. E o Espírito Santo hoje me colocou aqui para pregar para você, dizendo: paciência. Pastor, mas quantos dias? Paciência. Pastor, mas quantos dias eu tenho que orar pelo meu esposo? Você já está orando há quanto tempo mesmo? Faz 1 ano, 2, não sei mais quanto tempo. Mas a minha pregação de Deus hoje para a tua vida é falar de paciência. Eu poderia falar, olha como esse texto ele é rico, ele é muito rico. Olha o que ele fala que a experiência, ou melhor, a tribulação produz paciência, a paciência é experiência, a experiência é esperança. Eu podia falar de tudo isso. E Deus falou assim: não, você vai falar de paciência. Você vai falar de espera. E eu sei que é difícil pregar sobre paciência e espera, porque eu sou o primeiro a ouvir aquilo que eu estou ministrando. E sinceramente tem coisas que nós queremos um agir imediato de Deus, e nem sempre esse agir de Deus será imediatamente no tempo que eu quero. Existem 2 formas de nós contarmos o tempo. Ou melhor, nós contamos de um tempo, uma forma, mas existe uma outra forma. Existe esse tempo nosso, dias, semanas, meses, anos. Esse tempo ele é chamado cronológico. Cronos, da palavra grega, cronológico. Isso a gente consegue contar. Mas o tempo de Deus não é esse tempo. É um tempo chamado Kairos. E a promessa de Deus, ela não está no Cronos, no nosso tempo, ela está no tempo Kairos. Quando Deus promete, é certeza que Ele vai cumprir. Em qual tempo? Kairos, no tempo dele. Eu gostaria nessa manhã de chegar aqui e pregar uma pregação falando para você que amanhã, segunda-feira, que terça-feira, que daqui a 2 dias, eu queria pregar isso para você, mas eu não seria verdadeiro, porque eu não posso te assegurar que daqui a 3 dias Deus vai fazer o que você está esperando há tanto tempo. Eu não posso chegar aqui e pregar para você que daqui a um prazo de 24, eu não posso falar isso para você. Mas o que eu posso pregar com toda a convicção da minha vida